Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Caríssimos irmãos, temos hoje, então, por graça de Deus, a grande alegria de estarmos celebrando a festa da apresentação de nosso Senhor Jesus Cristo no templo. O dia de hoje é uma festa que celebra dois acontecimentos distintos, diferentes, mas ainda assim unidos. Primeiramente, então, nós celebramos o fato de que nosso Senhor foi levado por Nossa Senhora para ser apresentado no templo a Deus. E era justamente nessa ocasião que também as mulheres faziam a sua purificação. Portanto, nós celebramos no dia de hoje duas festas. Também o dia de hoje é conhecido como o dia de Nossa Senhora das Candeias, por causa também da bênção das velas que se oferece também, que se dá no dia de hoje. Mas podemos, caríssimos irmãos, como de todos os mistérios do ano litúrgico, trazer para nós alguns pontos de meditação muito importantes para a nossa vida cristã. Primeiramente, cada fato, cada evento da história da salvação traz graças para nós, justamente para o nosso aproveitamento, crescimento espiritual, para o nosso bem. Portanto, podemos então também nos perguntar, quais as graças, quais os mistérios que nosso Senhor quer nos ensinar no dia de hoje? Olhemos então para a vida do próprio Jesus. Primeiramente, façamos a meditação de Jesus que é apresentado no templo. A lei de Moisés ordenava que todo o primeiro filho nascido da família fosse consagrado a Deus. E justamente depois de 40 dias do nascimento da criança, a criança era levada ao templo para ser apresentada diante do altar de Deus, junto do sacerdote. Então essa criança era consagrada a Deus, mas era resgatada por uma certa quantia que oferecia por um pequeno sacrifício. No caso, Nossa Senhora e São José ofereceram o sacrifício de 2 rolinhas e também de 5 ciclos de prata. Portanto, resgataram aquela criança, tendo ela sido oferecida a Deus. Também nós, caríssimos irmãos, em um momento muito já distante da nossa vida, fomos também apresentados a Deus, do mesmo modo que nosso Senhor o foi. Fomos também apresentados, levados ao templo e apresentados também ao sacerdote, como foi Jesus, nosso Senhor. E esse dia foi o dia do nosso santo batismo. E justamente, assim como Jesus foi consagrado a Deus naquela ocasião, ele, na verdade, que já era consagrado a Deus, por ser ele, juntamente com o Pai, o Espírito Santo, Deus na unidade da Trindade, também nós somos consagrados a Deus no nosso santo batismo. Também nós somos apresentados a Deus no seu templo, na sua igreja, por meio dos seus sacerdotes, quando nós somos batizados. E a pergunta que certamente nós podemos fazer é: como nós temos vivido essa graça batismal? Como nós temos vivido esse oferecimento que nos foi feito no dia do nosso santo batismo? Nós éramos ainda pequenas criancinhas quando fomos batizados. Portanto, nem memória, nem recordação temos desse evento tão importante na nossa vida. Mas a cada dia devemos renovar esse oferecimento. Devemos renovar essa consagração do nosso santo batismo. Portanto, ao meditar na apresentação do Senhor, recordemos essa verdade. Também eu sou consagrado a Deus. Eu não pertenço mais a mim mesmo. Eu não quero uma liberdade louca, sem limites. Não, eu sou filho de Deus. Portanto, eu devo viver conforme a minha dignidade de filho de Deus. Portanto, sou consagrado. Eu me ofereci, eu me entreguei inteiramente a Deus, nosso Senhor. Mas também, caríssimos irmãos,
um outro fato que nos chama a atenção na festa de hoje é que também Nossa Senhora fez então a sua purificação. Podemos então certamente nos perguntar: mas por qual razão quis Maria Santíssima fazer essa purificação? Ela que era toda pura, imaculada, sem nenhum pecado. Nossa Senhora fez então a sua purificação, não só por fidelidade à lei de Deus, mas também para nos dar exemplo de que todos nós, consagrados a Deus pelo nosso batismo, devemos constantemente buscar a nossa purificação. A primeira purificação da nossa vida foi o batismo. Nós éramos criaturas de Deus e nos tornamos filhos de Deus. A nossa alma estava privada da graça e da amizade com Deus, e o batismo que nos fez filhos de Deus, nos fez também herdeiros do céu. Colocou na nossa alma o estado de graça, a amizade com Deus. Mas se nós, por infelicidade, tivermos a tristeza de cometer um pecado mortal, nunca podemos desconfiar na misericórdia de Deus, que confiou à Santa Igreja um novo modo de fazermos a nossa purificação, através do sacramento da penitência. A cada vez que nós recebemos a confissão, podemos imaginar um fato que de fato acontece. Uma gota do preciosíssimo sangue de Nosso Senhor é infusa na nossa alma. E essa gota do sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, de toda mancha e lava a nossa alma. Portanto, temos sempre a possibilidade de purificação. E devemos justamente buscar sempre nos purificar mais e mais do pecado para atingirmos a perfeição, para fazermos a vontade de Deus e viver uma vida santa. Mas infelizmente, caríssimos irmãos, tantas vezes desprezamos este sacramento tão importante que é para nós a confissão sacramental. Que alegria para o coração de Jesus uma confissão bem feita, com verdadeiro arrependimento dos nossos pecados, com verdadeiro amor a Deus, com verdadeiro propósito de mudar de vida. Mas infelizmente, que tristeza, que desgosto para o coração de Nosso Senhor ver tantas confissões mal feitas, mal preparadas, não pensadas. Justamente por isso, caríssimos irmãos, recordemos então também a necessidade dessa purificação, a necessidade de se receber bem o sacramento da penitência das nossas confissões. Primeiramente, se quisermos fazer uma boa confissão, temos que recordar dos 3 elementos essenciais da confissão. Primeiramente, contrição, depois confissão e então satisfação. O que é contrição? Contrição é o arrependimento pelos nossos pecados. Se eu quero receber o perdão de Deus, eu devo estar arrependido das minhas faltas. Eu devo fazer o propósito de emenda, de mudar de vida. Eu devo realmente querer viver uma nova vida. Portanto, eu devo estar arrependido do pecado. Mas qual deve ser a razão do nosso arrependimento? O simples medo do inferno? Não. Nós devemos nos arrepender do pecado, porque pelo pecado, sobretudo o pecado grave, ofendemos a Deus, que é o nosso sumo bem, nosso Senhor, nosso Criador, a razão de nossa vida, da nossa felicidade, nosso Pai que tanto nos ama. Pelo pecado, nós ofendemos a Deus. Se estivermos então arrependidos, deveremos então ir até o sacerdote e fazer então a confissão das nossas faltas, a confissão dos nossos pecados. E como fazer uma boa confissão? Recordando sempre que a confissão ela deve ser íntegra. Portanto, devemos confessar todos os nossos pecados, sobretudo os pecados graves, sem omitir nenhum pecado. E para que a confissão seja íntegra, é necessário que nós confessemos os pecados mortais e também é bom confessarmos os pecados veniais. Recordando que os pecados mortais devem ser confessados em espécie, número
e agravante. Espécie, o que é o pecado, qual pecado se cometeu. Número, quantas vezes se caiu nesse pecado grave. E agravante, se existe alguma circunstância que torne o pecado ainda mais grave. Por exemplo, o pecado de roubo, cometido mais de 10 vezes, com o agravante de que roubamos uma pessoa necessitada, uma pessoa pobre. Tudo isso deve ser confessado, espécie, número e agravante. E devemos confessar os nossos pecados com sinceridade, com verdadeiro arrependimento, sem ficar inventando desculpas para o nosso pecado, justificativas para o nosso pecado. Não, se nós caímos, se nós pecamos, não foi por causa disso e daquilo, mas foi por causa da nossa fraqueza. E nós devemos reconhecer humildemente que pecamos e que precisamos do perdão de Deus. E também, caríssimos irmãos, devemos fazer bem a nossa satisfação, ou seja, a nossa penitência. Não buscar ficar atrasando a penitência para depois. Ao sair do confessionário, já fazer imediatamente a penitência para não se ter o risco de esquecer. E buscar também completar essa penitência com atos de mortificação e piedade a cada dia, que nos levem cada vez mais ao amor a Deus, a um amor mais perfeito e também mais puro. Portanto, caríssimos irmãos, recordemos sempre, contrição, confissão e satisfação, os 3 elementos de uma boa confissão. Também, no dia de hoje, caríssimos irmãos, a igreja não só oferece uma bênção das velas, mas pede também que seja feita uma procissão, e assim faremos justamente na missa das 19 horas. Uma pequena procissão que recordará para nós qual o objetivo, qual a razão de nossa vida. Cada procissão que nós fazemos é o momento onde nós caminhamos, mostramos a nossa fé, exaltamos a nossa fé, fazemos uma profissão pública de fé. E nas procissões que nós saímos caminhando, teremos então justamente também a bênção das velas, caminharemos com velas, será uma procissão luminosa, podemos então recordar o que é a nossa vida. A nossa vida é uma caminhada rumo aos céus. Nós somos peregrinos, não temos nessa terra morada fixa, mas estamos simplesmente nos preparando para o feliz momento do encontro com o nosso Senhor um dia no céu. E justamente a luz das velas pode simbolizar para nós a luz da fé. Vivamos, portanto, com muita fé, com muita piedade, com muita devoção. O caminho da nossa vida pode ser um caminho muitas vezes difícil, um caminho pedregoso, difícil de caminhar, mas mesmo nas nossas quedas, nosso Senhor vem em nosso amparo, vem em nosso auxílio com a sua graça para nos amparar. Peçamos então, caríssimos irmãos, a Santíssima Virgem, aquela que apresentou a nosso Senhor no templo, que possa também nos acompanhar na peregrinação da nossa vida, ser verdadeiramente nossa mãe e rainha e sempre, constantemente, renovar conosco essa consagração ao bom Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Querida Mãe Virgem Maria, Salve a minha